todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria, Jesus está aqui. Amém. E aonde Jesus está, tudo de bom acontece. E eu louvo a Deus por essa noite. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento, de bênção, de vida. E antes que eu pregue também, eu quero agradecer, porque para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, pastor Nerival, a honra é minha, Ivanildo, a honra é minha estar aqui. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão, de Gênesis Apocalipse. É uma honra estar aqui e eu quero agradecer ao pastor Nerival pela confiabilidade, junto com o meu amigo Ivanildo, a confiabilidade dos dois, a confiabilidade do culto. O pastor Nerival fez o convite, para mim uma honra, junto com o Ivanildo. Como ele diz, nós somos amigos desde a infância. E Nil, como eu chamo também, ele é uma pessoa muito especial para mim, para minha família. Pastor Nerival, junto com a família também. Vocês são especiais, o Diniz, a sua filha, Lili, Bernardo e toda a igreja batista da Califórnia, vocês são especiais. Porque foi nessa igreja que eu me converti, que eu me batizei, que eu fui conduzido para o ministério. Eu sou muito grato. Então, a minha palavra aqui é gratidão a essa igreja tão preciosa e especial. Eu quero trazer uma palavra de vitória. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8. Efésios 3, 8. Eu citei o pastor Nerival e o príncipe Ivanildo para não citar mais nomes e não ser injusto, mas minha gratidão a todos em nome de Jesus. Efésios 3, 8. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Deus é bom. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vou repetir: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pai, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pelo teu povo. Muito obrigado pela tua igreja, essa igreja vitoriosa. Como foi cantado aqui, essa igreja que brilha, que é luz do mundo e sal da terra. Obrigado, Jesus, pelos pastores, assim posso dizer, o pastor Nerival, o teu filho, que o Senhor tem dado graça, unção e levantado como líder para ser o pastor dessa cidade no Vale da Califórnia. Amém. Obrigado pelo Ivanildo, Senhor, teu filho, que caminha também no fluxo pastoral e as coisas estão se consolidando, porque o Senhor tem promessa e chamado para o teu filho. Obrigado, Jesus, pela vida de todos, o pastor Jair. Obrigado, Jesus, por cada pessoa, os nossos amigos, visitantes. Eu vou pregar a tua palavra agora. Eu reconheço que eu sou pó e cinza. Eu reconheço que eu sou barro. Eu preciso da tua graça. Usa a minha vida. Fala com o teu povo. Eu já te dou a honra, a glória e o louvor. No nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, irmão, irmã, amigo, amiga. A carta aos Efésios é uma carta que traz para nós uma mensagem de salvação, de vida, de paz, de fé e de vitória. Porque essa carta, segundo alguns teólogos, é chamada a rainha das cartas teológicas do apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu essa carta, que tem 6 capítulos. E em toda a carta ele exalta a Jesus Cristo. O centro da carta aos Efésios é Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer e usar a expressão as insondáveis riquezas de Cristo. E é isso que eu quero falar. E aí ele fala sobre
em vários versículos a expressão em Cristo, por Cristo, para Cristo, em Cristo, mostrando a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 1, ele vai falar de Cristo na eternidade. No capítulo 2, ele vai falar de Cristo na história. No capítulo 3, ele vai falar de Cristo na redenção. No capítulo 4, ele vai falar de Cristo na ressurreição. No capítulo 5, ele vai falar de Cristo como nossa prioridade. No capítulo 6, ele vai falar de Cristo como nosso triunfo nas batalhas espirituais. E aí ele vai dizer que nós temos a armadura para vencer, a couraça da justiça, cingido com a verdade, calçado com a paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração, que devemos orar em todo o tempo no Espírito, considerando isso, que Deus tem vitória para nós. Eu quero afirmar isso, justamente isso, intencionalmente isso. Cristo tem vitória para essa igreja. Cristo tem vitória para essa congregação. Cristo tem vitória para o ministério do pastor Nerival. Cristo tem vitória para a sua família, meu irmão, minha irmã. Cristo tem vitória para o povo desse bairro. E aí nós devemos entender o que significa no teologizar de Paulo as insondáveis riquezas de Cristo. E então eu quero liberar palavras proféticas para que você discirna na Bíblia as insondáveis riquezas de Cristo, que o próprio Paulo vai dizer em Colossenses que nele está oculto todas as sabedorias do conhecimento, nele está oculto todos os mistérios da graça, da misericórdia, do amor e da salvação. E não tem nada mais precioso para um ser humano do que a salvação em Cristo Jesus. Amém. E então eu quero lhe afirmar de forma bem objetiva, eu vou ser objetivo, 4 verdades. Primeiro, capítulo 1, as insondáveis riquezas de Cristo, antes da fundação do mundo, revela que Cristo é divino. Amém. Cristo é divino. Por isso, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. Glória a Deus. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Versículo 4 ele diz: nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo para vivermos nele uma vida santa e irrepreensível. E aí nós temos no capítulo 1, versículo 4, 3, o Deus Pai, o Deus Filho, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 13, ele vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Então nós temos agora a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a Trindade é um mistério eterno. Não tem teólogo, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem evangelista, não tem pastor, não tem mestre que consiga explicar a Trindade. É um mistério e é um absurdo ao mesmo tempo de revelação que nós acreditamos pela fé. Amém. Porque a mente finita não pode compreender um Deus infinito. Então Cristo eterno e infinito se revelou a nós, para nós pela fé termos acesso a Ele e à salvação dele. Amém. E é interessante que a expressão bíblica é antes da fundação do mundo. Cristo é antes dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins. Cristo é antes do sol, da lua, das estrelas. Cristo é antes dos mares. Cristo é antes dos filósofos, dos políticos, antes do que tudo e do que todos, porque Ele é Deus. Isso é tão real na Bíblia, Cristo e a Trindade, que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz no versículo 2 ainda, que o Espírito Santo movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Capítulo 1 de João, fazendo correlação com o capítulo 1 de Gênesis, João vai dizer: no princípio era o Verbo, a palavra, Cristo. E Cristo, a palavra, o Verbo, estava com Deus. E Cristo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz em Colossenses 1,17: ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O próprio Cristo em Apocalipse 1,8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que voltará, o Todo-Poderoso. A letra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele está dizendo: antes que existisse qualquer inteligência no universo, Cristo, ele é. Ômega, a última letra, ele está dizendo: quando tudo findar, ele permanece sendo. E porque ele é, tudo veio a existir. Porque Cristo é Deus, ele criou você. Ele nos criou. Ele me criou, ele te criou, ele criou todos nós. E aí, no capítulo 3 de Gênesis, o ser humano que ele criou, Adão e Eva, pecaram. E com o pecado, toda a raça humana tornou-se pecadora e viveu agora, estava vivendo debaixo do jugo da morte. Aí entra o capítulo 2, a graça de Jesus Cristo. Amém. Aí nós temos no capítulo 2 as insondáveis riquezas de Cristo, que na história revela que o Cristo se fez humano. No capítulo 1 ele se revela como divino. No capítulo 2 ele se fez humano. E quando ele se fez humano, ele não deixou de ser divino. E no versículo 8 do capítulo 2 de Efésios diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é muito mais do que uma doutrina teológica sistematizada. A graça é uma pessoa, é Jesus de Nazaré. Amém. E para essa graça nos alcançar, nos salvar, ele teve que deixar a glória e vir à terra. E quando ele se tornou homem, ele se fez identificado conosco, ele se identificou conosco para nos salvar. Aí João escreve no capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne, ou seja, se fez gente como a gente para salvar a gente. E aí o príncipe do Evangelho, Ivanildo, aqui leu no capítulo, junto com a congregação, Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe-se que ele, sendo divino, se fez humano, mas mesmo humano não deixou de ser divino. Ou seja, Jesus é Deus homem e homem Deus. Isso é uma união hipostática, uma pessoa com dupla natureza. Ele se tornou homem, se identificando conosco, com vasos sanguíneos, com ossos, com sentimento, com alma. Ele se identificou conosco de tal maneira que ele sentiu fome como a gente sente, sede como a gente sente, cansaço como a gente sente, necessidade de dormir como nós temos.
Ele passou por agonia, ele passou por contratempo, enfrentou tempestade, tribulação, embates, ele passou por guerra, batalhas espirituais, ele enfrentou agonia. No Getsemane, por exemplo, ele estava tão agoniado que ele disse: a minha alma está agoniada até a morte. E ele levou Pedro, Tiago e João para orar com ele, nos ensinando que a gente precisa ter amigos com quem a gente possa compartilhar, falar da nossa alma, das nossas quizilas, nossas dores, das nossas congruências, das nossas necessidades. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, Deus, Cristo, Ele entende você, percebe você, conhece você, e Ele te ama de forma tão absurda, extraordinária, inigualável, que Ele está aqui nessa noite, pela palavra, pelo Espírito, e Ele está me dizendo nessa noite, por meio dessa mensagem: não desista. Amém. Não pare. Amém. Não jogue a toalha no chão, porque Ele sabe que é luta, Ele sabe que é dificuldade, porque Ele enfrentou tudo isso. E Ele tem vitória para você. Amém. E é interessante que quando Ele vem à terra, Ele funda a igreja, Ele estabelece a igreja. A igreja que eu falo é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. A igreja espalhada por todos os povos, tribos, línguas e nações. A igreja global, a igreja na África, na Ásia, nas Américas, nos países latinos, a igreja no Brasil, a igreja na Bahia, a igreja no bairro da Nova Califórnia, esse povo lindo, abençoado, que Deus alcançou pelo sangue do Cordeiro. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. O tema é fazendo discípulo e viver em unidade. Deus está chamando os batistas do Brasil para viver em unidade. Amém. Nós precisamos nos unir, líderes e liderados, pastores e ovelhas, todos, homens e mulheres, jovens e adolescentes, adultos e crianças, todos precisamos estar unidos. E a unidade, a maior oração, a oração mais profunda e a maior expressão de unidade, foi Jesus que expressou em João capítulo 17, quando ele ora dizendo: Pai, assim como nós somos um, e eu disse no capítulo 1 de Efésios que ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como nós somos um, que eles sejam como nós, e nós neles e eles em nós. Então a unidade tem três dimensões. A unidade tem três dimensões. A unidade tem três dimensões. Primeira dimensão, a unidade de Deus com Deus. Deus não é um Deus desunido. Deus é unido. Deus é uma família. Deus é uma comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, a unidade de Deus com a igreja. Nós somos o corpo, cada um aqui é um membro, cada um tem dons e talentos para fluir, ministrar, abençoar, como o Beth cantou e ministrou, que nós devemos proclamar o Evangelho, falar do amor de Deus, da graça de Deus. Então a unidade de Deus com a igreja. Terceira dimensão, a unidade da igreja com a igreja. Nós devemos viver essa dimensão de unidade da igreja com a igreja, porque quando a igreja se une, a igreja prospera, a igreja avança. Quando a igreja se une, os céus se manifestam, o inferno recua e a vitória do povo de Deus, aleluia. Quando a igreja se une, Deus traz a nuvem de graça e de glória e se manifesta, trazendo fortalecimento para a igreja. Tem uma ilustração que tinha dois irmãos, e esses dois irmãos, muito amigos e amados, um como o outro, e os dois moravam fundo com fundo. Um morava numa rua, outro morava em outra rua, mas a casa de um com a casa do outro dava fundo com fundo, e saía todo dia pela manhã, o sol brilhando, bom dia. O outro respondia do outro lado da rua, pelo fundo da casa: bom dia. Chovendo, bom dia. O outro dizia: está chovendo, mas bom dia. E aí então, no decorrer da história, os dois brigaram. E como os dois brigaram, ficaram sem se falar. E um ficou tão
amargurado que ele disse: rapaz, eu não quero nunca mais falar com meu irmão e nem ver. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um muro para nem vê-lo. Quando ele chegar no fundo do quintal dele, eu não quero nem vê-lo. Aí ele contratou um pedreiro. Só que ele não sabia que o pedreiro era crente, cheio do Espírito Santo. E aí ele disse: eu quero construir um muro aqui, como é que faz? Ele disse: o orçamento é esse. Agora por quê? Porque eu não quero ver meu irmão. Eu estou brigado com ele e eu quero construir esse muro para que eu nem possa ver a face dele. Aí o pedreiro disse: então aumenta o orçamento, isso. Ele: rapaz, para construir esse muro eu pago o dinheiro que for, faça isso. Aí eu vou viajar, com uma semana eu volto. Quando ele chegou na outra semana de manhã, em vez de estar o muro, estava uma ponte. Aí ele chegou de manhã, lembrou do pedreiro, viu a ponte. Ele disse: rapaz, eu mandei construir um muro, está uma ponte. Quando ele fala isso, sai do fundo do quintal o outro irmão. Ele disse: rapaz, eu não queria ver ele. Como é que ele faz isso? Aí fez assim. Quando ele abriu os braços, como é que ele faz assim? O outro olhou e disse assim: fez uma ponte, abriu o braço, está me chamando para abraçar. Aí passou a ponte, abraçou o irmão e disse: meu irmão, me perdoe. O outro olhou para ele abraçado e com lágrimas, segundo a ilustração diz: a dor que eu tenho na alma, mas esse abraço que eu recebi, eu quero lhe dizer que eu também te perdoo e eu te peço perdão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, isso. A igreja, o corpo de Cristo no mundo inteiro, é o corpo de Cristo, um projeto perfeito e imperfeito, e imperfeito e perfeito. Porque nós somos imperfeitos. Eu sou imperfeito. Aqui não tem ninguém perfeito. Só tem um, que é o cabeça. Ele é perfeito. E ele está ministrando nessa noite para alguém aqui. Perdoa, abraça, pede perdão, abençoa, usa seus dons e talentos para sua família fluir, para a igreja fluir, porque a família é composta de famílias. E quando a igreja se une, o reino de Deus avança. Terceiro, capítulo 3. As insondáveis riquezas de Cristo na cruz revelam o amor dele por nós. Quando Jesus vai à cruz, ele revela o amor dele por nós. Se você pegar o capítulo 3, no versículo 8, nós lemos o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de pegar aos gentios o evangelho da graça de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 14: por esta causa me ponho de joelho, de quem toma o nome de toda a família, nos céus e na terra, família no céu, igreja triunfante, família na terra, igreja militante. Ou seja, nós estamos enfrentando uma guerra contra o inferno. Mas a promessa de Deus é: o inferno não vai prevalecer como foi cantado. E aí, no versículo 17 e 18, ele vai dizer: para que possamos compreender e ser fortalecidos no amor de Cristo, que é largo, comprido, alto e profundo. Dr. Russell Shedd, ele fala que isso é um apontamento para a cruz, porque quando Jesus morre na cruz, ele revela um amor que é cumprido, alcançando o pessoal do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e até hoje o fluxo da graça de Deus no Santo Cordeiro alcança a vida. Amém. É largo, porque ele abraça todos. Ele abraça brasileiro, estrangeiro, ele abraça homem, mulher, criança, jovem, adolescente, ele abraça todo mundo. Amém. Agora é alto, porque na graça e no amor da cruz ele nos leva para o céu. Amém. É profundo, porque Cristo, quando morreu na cruz, ele foi às partes mais baixas, segundo o capítulo 4, e levou o cativo o cativeiro, levou às alturas, dando dons aos homens. Aí entra o capítulo 4. O capítulo 4 vai revelar que as insondáveis riquezas de Cristo
na ressurreição, revela o seu poder ao nosso favor. E o poder de Cristo ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor, traz graça, salvação pelo poder da ressurreição. Porque ele morre na cruz, é sepultado. Mas ao terceiro dia, as Marias, quando vai ao túmulo para ver o corpo dele, e no meio do caminho elas vão pensando, segundo o Evangelho, quem vai remover a pedra. Quando elas chegam ao túmulo, para surpresa delas, a pedra está removida, o túmulo está vazio, e 2 anjos aparecem para elas e dizem: por que buscais o que vive dentre os mortos? Aleluia. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Nós servimos a um Cristo vivo, nós servimos a um Cristo poderoso. Aí o capítulo 23 de Efésios, versículo 20, vai dizer que ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E aí eu quero fechar minha mensagem lhe dizendo 3 verdades. Porque Cristo vive. Aleluia. Se ele não estivesse vivo, o que eu vou lhe falar não acontecia, mas porque ele vive, acontece. Então preste atenção. Porque ele vive, ele toca em nossas vidas. Foi cantada aqui, a mensagem tocou. Cristo toca em nossas vidas. E quando ele toca, ele manifesta graça, bondade e perdão e salvação. Ele salva, ele libera, ele salva qualquer pessoa. Mas hoje, eu estou aqui como visitante. Será que ele me salva? Salva. Amém. Mas eu sou pecador. Eu também sou pecador. Mas a graça de Jesus é tão grande que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, ou seja, ele faz do nosso passado, liberta-nos no presente e nos garante vitória no futuro. Seu futuro está intacto. Por isso, não deixe o diabo em ninguém gerar em você sentimento de culpa, porque Jesus já te perdoou. A graça já te alcançou pelo toque do divino Espírito Santo que é Cristo em nós. Segundo, porque ele vive, nós podemos sentir a sua presença. A presença de Jesus é diferente de tudo. A presença de Jesus é maior do que as religiões. Nós nos reunimos aqui, e com todo respeito eu vou te falar, os budistas se reúnem no mundo inteiro, mas nenhum deles pode dizer: eu sinto a presença de Deus. Os muçulmanos se reúnem no mundo inteiro, mas nenhum deles pode dizer: Maomé está aqui. Os confucionistas se reúnem na Índia e em parte do mundo, mas nenhum deles pode dizer: eu sinto a presença de Confúcio. Mas quando a igreja de Jesus Cristo se reúne, nós podemos dizer: eu sinto a presença de Jesus. E mais do que isso, pela fé, mesmo não tendo arrepio, mesmo não tendo aquela efusão que nós temos muitas vezes, como nessa noite nós tivemos, alegria. Eu particularmente senti como que uma almofada de graça, de calor, de bondade me envolvendo enquanto os louvores estavam acontecendo. Às vezes a gente pula, se alegra, bate palma, levanta a mão, tudo isso pela manifestação da graça do Cristo vivo. Mas ainda que não tenha nada disso, pela fé, nós sabemos que Ele está presente. Fica firme, fica firme. Cristo está contigo. Cristo está conosco. Se é no templo abençoado como esse, Ele está presente. Se é fora dos templos, no evangelismo de casa em casa pelas ruas, Ele está presente. Se é um retiro espiritual
espiritual na praia, Ele está presente. Se é na roça, Ele está presente. E olha que a Califórnia sabe fazer retiro. Se é em qualquer dimensão, Ele está presente. Se é na praça pública, Ele está presente. Porque Cristo é um Cristo vivo. Amém. Último lugar, porque Ele está vivo, milagres acontecem. Aleluia. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. Eu acredito que se eu fosse oportunizar, o pastor Nerival, melhor dizendo, o Ivanildo, fosse oportunizar aqui no microfone, pessoas para dar testemunho de milagre, nós teríamos várias pessoas aqui para falar de milagres que já experimentou e que já recebeu. Milagres dos mais diversos. Milagre no corpo, milagre na alma, milagre no espírito, milagre na família, milagre em várias dimensões, no trabalho, no empreendimento, milagre. Deus é Deus de milagre. Ele é especialista em dar jeito naquilo que ninguém dá jeito. Ele é especialista de falar e de fazer o que ninguém faz. Ele é especialista pelo poder da palavra gerar milagre. Tinha milagre que ele tocava e as pessoas eram curadas. Tinha milagre que ele só falava e pela palavra as pessoas eram curadas. Ele pela palavra acalmou vento e tempestade. Ele pela palavra à distância curou o filho de um homem. Porque ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. Ele, meu irmão, minha irmã, enquanto você está orando, buscando, adorando, estando presente aqui, honrando Jesus aqui, possa ser que milagre possa estar acontecendo lá na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, em nome de Jesus. Agora, o maior milagre é quando a pessoa entrega a vida a Jesus pela fé e recebe o maior de todos os tesouros, que é a salvação e a vida eterna. Esse é o maior milagre. A pessoa nascer de novo. Eu quero lhe dizer, amigo e amiga que está aqui, Jesus quer te dar salvação. Jesus quer operar esse milagre na sua vida. Não importa seu passado, não importa a sua situação, Jesus quer operar o milagre na sua vida. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um professor chegou na classe e estava uma classe repleta de pessoas, uma classe muito bonita. E ele disse, ele tirou um relógio de ouro, estendeu o relógio chega a brilhar, e ele disse, quem quer esse relógio? E ele perguntou pela segunda vez, quem quer esse relógio? Levanta a mão. E ele perguntou pela terceira vez, quem quer esse relógio? Vem aqui à frente. Aí veio uma criança à frente, estendeu a mão, ele colocou o relógio de ouro na mão da criança e disse, é seu. Quando ele disse, é seu, a plateia toda, tu ia dar mesmo, professor? Ele disse, ia dar não, eu dei. E ele recebeu porque ele teve fé. Tem algo mais precioso do que prata, do que ouro, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém. E nós tomamos posse dessa salvação pela fé. Amém. Queria que você fechasse os seus olhos. Meu amigo, minha amiga que está aqui nos visitando, Jesus te ama tanto, 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 que nesses 23 anos de pregação do Evangelho, nessa noite em especial, Deus te trouxe aqui, usou alguém para te convidar. Porque Ele quer te salvar, te perdoar, te abençoar, te dar graça, te abraçar e te acolher. E se você diz, hoje eu creio, o que é que eu preciso fazer mais? Somente crer, se arrepender dos seus pecados, porque Jesus já fez tudo por você e por mim. Amém. Amém. Se você quer tomar essa decisão de fé e dizer, eu quero essa salvação eterna, eu quero perdão, eu quero ir para o céu, e eu quero viver aqui na terra com Jesus, eu quero ser acolhida por Jesus, ser da família de Jesus, dê um sinal, levanta a sua mão. Há alguém aqui? Levante a mão. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Dê um sinal pela fé. Alguém, eu não vou insistir no apelo, mas se você diz, eu quero a salvação, eu quero Cristo,
Alguém que quer a salvação, perdão ou a reconciliação. Você andava na igreja, se afastou, mas quer se reconciliar nessa noite. Pela fé, levanta a mão, não tenha medo, não tenha vergonha, porque Jesus não teve medo nem vergonha quando morreu na cruz por mim e por você. Se você quer, com essas lágrimas nos seus olhos, diga: eu quero. Não tenha medo. Você diz: eu quero. Você precisa se reconciliar e essa é a sua noite. Ou você precisa entregar sua vida a Jesus e essa é a sua oportunidade. Levanta a mão pela fé. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir no apelo. Eu tenho consciência que a minha função é pregar o Evangelho. Aleluia. De olhos fechados ainda. Você que é da igreja, veio aqui, fez o trabalho, mas mesmo diante do trabalho você tem enfrentado batalha espiritual, dificuldade. E eu lhe afirmei biblicamente que Jesus toca, Jesus faz milagre, e que Jesus manifesta a sua presença. Se você precisa disso, meu irmão, minha irmã, diz: essa palavra foi para mim, eu tomo posse. O apelo para você é: fica de pé. Se você toma posse dessa palavra, diz: Deus falou comigo. Pode se colocar de pé. Diz: foi para mim essa palavra. Aleluia. Deus abençoe. Se você diz: é para mim, eu quero o toque de Jesus, eu quero renovo na minha fé, em nome de Jesus. Aleluia. Se você diz: eu quero esse toque no meu espírito, eu quero a presença me envolvendo, me protegendo, me livrando, me guardando, eu quero a presença de Deus iluminando a minha vida, minha família, e eu tenho uma verdade, uma boa notícia para te dar. Você vai experimentar algo novo, uma nova estação no nome de Jesus. Aleluia. Deus, muito obrigado pelas tuas filhas. Amém. Muito obrigado pelas tuas servas que se posicionam. E talvez a pessoa que o acolheu não se colocou de pé, mas diante do que foi exposto aqui, a exposição da tua palavra e dos cânticos que foram edificantes, por favor, Deus, libera a vitória que teu filho e tua filha precisam. Renova as emoções, renova o espírito, renova os ossos, como está em Isaías. Deus, renova a liderança da tua igreja com graça, com poder e com a tua presença. Amém, Deus. Cobre com teu sangue. Não é fácil, Deus, o pastoreio, liderar. É glorioso, é um privilégio, mas não é fácil. Dá vitória aos teus filhos, meu Deus. Obrigado pelos 23 anos dessa agência do teu reino. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Denival e família. Obrigado, Jesus, pelo príncipe Ivanildo e família. Obrigado por cada membro da tua igreja, meu Deus, da Califórnia. Obrigado pela família Batista da Califórnia. Ó Deus, impetra a tua bênção sobre o teu povo, sobre as tuas filhas, sobre os teus filhos, para a glória de Deus Pai. Amém.